né, apresentar o meu super, hiper convidado dessa noite, o Daniel Garbim, que é coach, que é hipnoterapeuta e que vai estar hoje trazendo dicas para nós e técnicas super legais, né, Dani? Isso aí. Então, seja bem-vindo, muito boa noite e vamos fazer essa live aí para que esse pessoal possa conseguir dar um rumo, uma orientação, um caminho, né, para a sua carreira de uma forma bem legal. Show de bola. Cris, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar, fico muito feliz de estar aqui com você, com todo esse pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né, da Cris Zamboni. E a ideia nossa aqui primeiro, antes de a gente começar esse projeto, foi trazer um pouquinho do conhecimento técnico meu, ligado muito mais à parte emocional, essa parte muito mais cerebral aí, e da Cris, da parte técnica, muito mais alinhada à recolocação de carreira e todo esse processo que ela já faz há bastante tempo. Então eu acho que primeiro eu tenho um dever aqui cívico de me apresentar. Então eu sou o Daniel Garbim, sou hipnoterapeuta, sou coach, já atuo nesse mercado há mais de 10 anos, né? O mercado do coaching no Brasil, fui um dos primeiros profissionais dentro dessa área no Rio Grande do Sul. Já tenho mais de 5.000 horas somente em atendimento individual. Minha formação base técnica é administração de empresas, por incrível que pareça, fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, com base em estratégica, e trouxe isso muito para a minha carreira no âmbito de desenvolvimento do ser humano, dos potenciais humanos. Em algum momento lá da minha jornada veio um insight muito forte de que era possível transformar vidas, né, e organismos vivos como empresas. Então comecei a atuar nisso numa carreira solo, muito tranquila, as coisas foram acontecendo, foram andando e me tornei então coach, depois me tornei hipnoterapeuta com formação em PNL também, formação na escola do Dr. Augusto Cury, que eu já tenho uma base aí bastante grande. Vou trazer um pouco dele para vocês hoje também. E basicamente é isso, né? Então eu tenho a Daniel Garbim Transformação, que é a empresa que eu atuo, minha empresa na verdade, que tem 4 grandes bases. A primeira base delas aí é a parte de coach mesmo, então de transformação da realidade humana, né? Para você mudar e transformar sua realidade. A segunda delas é a questão de carreira no exterior, então eu trabalho bastante com isso. A terceira delas é bastante ligada à hipnoterapia, que é a transformação do subconsciente por meio dos registros neurais primários. Então é um trabalho que a gente faz aí com um método avançado, extremamente transformador e rápido. E o terceiro seria a transformação de empresas, onde a gente fala bastante aí sobre resultados, né? Resultados efetivos, aí a parte comercial, a parte de liderança, a parte das direções, né? Dos cargos que são decisivos e que fazem a gestão da empresa. Então, Cris, basicamente agradeço muito por estar aqui, por ser o primeiro, né, dessa série de lives que tu vai fazer. Tenho certeza que serão todas com convidados bastante especiais, que vai ser bem transformador para esse público que está em casa, que está nos acompanhando, para que a gente faça um trabalho bem legal, bem transformador e que possa sim ser um processo também de ajuda na vida das pessoas, né? Que é o grande propósito. Muito obrigada, Dani. Assim, realmente o intuito, né, foi até bom tu ter falado, né, que o intuito dessas lives que eu tenho feito é bem no sentido assim que a gente possa auxiliar o máximo de pessoas possível, né? Porque hoje a gente sabe que muitas vezes o acesso a um atendimento privado, ele é um pouco mais difícil, ele tem um investimento, né? Então que a gente possa, através dessas lives, trazer essas informações, poder trazer técnicas. Hoje nós vamos trazer, assim, para quem ficar até o final, né? Nós vamos trazer técnicas bem legais, que a pessoa pode fazer, deve fazer para auxiliar nesse momento, para auxiliar também em todos os sentidos da sua vida, né? No âmbito em geral, né? Porque essas técnicas muitas vezes a gente acaba utilizando em alguns momentos peculiares da nossa vida e
E a questão da recolocação, da transição de carreira é um momento assim bastante peculiar, né? Então, até uma das coisas que eu percebo, assim, quando eu recebo as pessoas lá no meu escritório, muitas vezes, elas vêm por 3 situações, né, Dani? Elas vêm porque ou elas foram desligadas, né? Ou elas estão numa empresa e elas estão querendo fazer uma transição de carreira porque elas estão percebendo que a empresa já não está mais conseguindo suprir as expectativas dela, ela já não está mais motivada, ela já não está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que ela gostaria como profissional, ela não está sendo mais desafiada, né? E a gente tem uma terceira situação aonde nós temos uma pessoa que se preparou muito e que daqui a pouco já está com uma capacitação, uma qualificação para assumir uma nova posição dentro de uma organização. Então, são essas 3 situações que a gente trabalha, né, geralmente. E esses profissionais, muitas vezes, eles vêm e eles acabam se sentindo diminuídos, se sentindo desmotivados, se sentindo muitas vezes aquém daquilo que realmente eles são, né? Vem com um sentimento assim de daqui a pouco não ser uma pessoa qualificada, começam a colocar isso, começam a mentalizar essas coisas, né? E aí, o que a gente acaba procurando fazer para auxiliar esses profissionais? A gente entende lá na consultoria que nós temos alguns sabotadores mentais que muitas vezes acabam aparecendo naquela entrevista, acabam aparecendo naquele momento decisivo que o profissional realmente tem que falar a respeito da sua qualificação, tem que trazer todas as suas informações, acaba se boicotando, acaba assim tendo um momento de deu uma pane. Cris, eu não sei o que aconteceu lá na entrevista, eu simplesmente desliguei e quando eu vi a entrevista foi, né? Então a gente usa um teste que é o do Shizar-Chamini, que a gente identifica esses sabotadores mentais e a gente consegue junto com a pessoa olhar para isso e conseguir melhorar, mudar, fazer com que a pessoa se dê conta e se transforme a partir disso. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer é com que a pessoa consiga reconhecer as próprias capacidades. Porque às vezes a gente tem tanta coisa positiva e a gente coloca o foco nas coisas negativas, né, Dani? Então, assim, quando a gente vê que o profissional tá dessa forma, a gente busca fazer essa mudança de foco para que a pessoa consiga olhar um pouco mais para os aspectos todos positivos que ela teve na sua carreira até aqui. E aí a minha pergunta para ti é a seguinte: que dentro da psicologia positiva, o que dentro do âmbito das emoções tu considera importante que o profissional que tá assim mais, digamos assim, com um pouco mais de baixa autoestima, tá mais assim olhando para esse lado, o que é que tu entende que ele pode fazer nesse momento para que possa auxiliar nesse processo, tanto de transição quanto de repente ele conseguir um novo trabalho, quanto ele conseguir uma ascensão profissional na carreira dele? Ótimo, vamos embora. Bastante coisa aqui para abordar. Bom, o seguinte, gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é sempre começar de um estágio, né? Eu sempre digo, a gente precisa sair de algum ponto. Então, quando a Cris fala, assim, que tem clientes que chegam numa condição emocional um pouco ruim, né, e tal, etc., e ela já colocou aqui alguns pontos que eu vou abordar de novo com uma propriedade um pouco mais profunda ali, o que a gente traz? A gente traz que nós somos seres humanos, todos nós somos seres humanos e todos nós temos um fenômeno chamado autofluxo. O que é um autofluxo? É um pensamento espontâneo gerado por emoções e
durante toda a tua trajetória de vida você tem isso. Isso é normal. Se eu convidar vocês para ficarem nesse momento durante alguns instantes não pensando em nada, possivelmente vocês não vão conseguir. Por quê? Porque é impossível interromper um autofluxo. Só que, vamos imaginar o seguinte, você já está nessa condição de carreira, né, ali meio de transição, de incerteza pelo cenário mundial, algumas coisas não foram do jeito que você esperava, talvez a experiência não tenha sido positiva no sentido de você refletir e aprender com ela, e o que aconteceu com isso? O seu autofluxo está vindo com muita intensidade. Por quê? Porque na verdade é um fenômeno normal. Aí você deve estar se perguntando, sim, tudo bem, ok, como é que eu faço para interromper isso? De novo, não é possível interromper um autofluxo, mas é possível fazer algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente parte do estágio zero é nos interpretarmos. Como estamos agora, o momento now. Agora é o presente, como eu estou me sentindo nesse momento. Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto uma pessoa que consegui vir até aqui, que foi uma jornada bonita, que foi uma jornada legal. Qual é o sentimento que eu tenho em relação a isso na minha vida? Então, essa autointerpretação, ela começa a já te trazer uma coisa que é muito importante, que é a sua avaliação do sentimento do momento presente. E isso te gera muitas influências. Por exemplo, se você tiver que construir um futuro a partir desta análise positiva do seu momento presente, o que vai acontecer com o seu futuro? Ele vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo, você vai conseguir fazer uma abertura do campo neural para conseguir pensar nessa estratégia de forma mais assertiva, muito mais tranquila, para usar a metodologia que a Cris utiliza com os clientes de forma muito tranquila, com um pensamento voltado para que aquilo seja legal para você, que você aprenda, que seja extremamente importante dentro da sua trajetória. E tudo isso elimina o foco da angústia. Por quê? Quando a gente está no autofluxo e nós não temos um desenho estratégico de um futuro, qual que é a tendência do nosso pensamento? Um futuro hipotético negativo, desastroso. Então, todo esse processo nos gera qual sentimento? Angústia. Quando nós estamos na angústia, nós estamos em estresse cerebral. Quando o estresse cerebral acontece, nós perdemos 95% da capacidade de pensar e agir. Por quê? Os nossos sentimentos são muito ruins e eles fazem com que o nosso circuito fechado da memória não ocorra da forma leve. Tá? Então a gente está falando de futuro, falou de presente e agora vamos lá para o passado. Agora pergunto para você que está aí nos assistindo, né? No passado, o que você recorda da sua vida? É uma vida boa? É uma vida ruim? Porque a maioria das pessoas esquecem de uma trajetória que tiveram, né? Esquecem dos momentos bons que tiveram na sua vida, nascimento de filhos, casamento, um relacionamento bom, um cachorro que adotou na rua, algo que trouxe profunda felicidade. Por quê? Porque geralmente 80% das pessoas, é bem normal, elas focam no passado negativo, nas coisas ruins. Aí pergunto para você, que está agora em nível de transição de carreira, de oxigenação, buscando uma nova oportunidade. O que é interessante? É você analisar a sua trajetória, a sua linha de trabalho, né? A sua linha de carreira e enxergar que ali tiveram momentos bons, gloriosos, que te trouxeram aprendizados, que te trouxeram envolvimento com pessoas, com a gestão toda da empresa, ou ficar focando em algo que é ruim, no chefe ruim que você teve, no líder que não te ajudou, ou na incerteza que você teve em algum momento, que você passou. Não é interessante nisso. Então, qual é o exercício que eu estou dando aqui? Volte ao passado, mas volte com carinho a você mesmo. E quando você observar esses momentos positivos aí, dentro dessa linha do tempo, da sua carreira ou da sua própria vida pessoal mesmo, né? Observe qual é o sentimento que você sente quando você pensa a respeito disso. Porque é isso que vai alimentar o seu cérebro para que ele se abra. De novo,
É o futuro lá positivo e o passado positivo. Por quê? Se nós pensarmos sempre nas coisas negativas, qual é a tendência nossa? Nos fecharmos cada vez mais e termos um processo depressivo de tristeza. Então, basicamente, qual é a melhor estratégia para mim? Pense aí com você. É você realmente focar num futuro ruim e num passado ruim? Ou é começar a enxergar a vida como uma bela experiência, como uma bela dose de leveza e um futuro desenhado com estratégia, com passo a passo para que você chegue lá? A gente tem que lembrar que a psicologia positiva nada mais é que completo bem-estar a nós mesmos, seja ele físico, emocional e mental. E tudo isso nos traz uma vida digna de ser vivida. Então pense nessa afirmação como sendo uma vida digna e pense mais, pense como você está se tratando. Qual é a análise que você faz nesse momento? Eu estou triste agora, beleza. Eu quero mudar isso, eu não quero mais viver essa tristeza. Fale para você mesmo isso. Alimente essa conversa interna, essa análise interna de emoções, de sentimentos. É isso que vai fazer com que você mude. Por quê? Porque lembra aquilo que eu falei anteriormente, 95% do que somos é subconsciente. Quando falamos de subconsciente, é emoção, é sentimento. Tá bom? Cris, não sei se eu consegui responder, se foi muito longo, enfim, como é que foi? Não, eu entendo que sim, Dani, porque na verdade, assim, ó, o que eu vejo nos profissionais, né? Eu vejo que muitas vezes esses profissionais, eles estão saindo da empresa onde eles trabalharam às vezes anos, né? Alguns deles, né? E existe esse sentimento, né? A mesma coisa que tu... de repente ter um corte num relacionamento, é a mesma coisa. Tanto que a gente trabalha no nosso processo lá de recolocação a questão das fases do luto, né? Porque é uma vivência onde a pessoa, ela sofre, porque muitas vezes tu passa muito, isso é um jargão, né? Mas muitas vezes tu passa muito mais tempo na empresa do que na própria casa, né? Então, às vezes as pessoas, elas vêm com esse sentimento e é comum, assim, mesmo que o profissional tenha sido uma opção dele muitas vezes, ir buscar uma transição, mudar, existe aquele vínculo que tu cria, né? Com as pessoas, com o ambiente, com a própria cultura da empresa, né? Então, assim, esse olhar para a trajetória, esse olhar naquilo que passou, nesses pontos importantes que a pessoa vivenciou e o que é que eles também estão fazendo, porque eles proporcionaram esse impulsionamento de vida, de carreira, né? Então, tudo isso eu digo, é um alicerce, né? É um alicerce. E que se tu olhar só para aquele tijolinho que daqui a pouco não tá do jeito que tu gostaria, tu vai dar luz para coisas que tu não deveria, né? Então, você que tá nos acompanhando aí, né? Que tá dando luz para aquelas coisas que às vezes foram detalhes, né? Acaba isso muitas vezes prejudicando a sua emoção, acaba fazendo com que você fique num estado emocional ruim, e isso tudo, Dani, vai refletir lá na entrevista. Sim, é ou não é? É verdade. É ou não é? Vai refletir naquele momento que tu vais precisar falar da tua trajetória, vai refletir até na tua postura. Na verdade, né, Cris, eu vou até te pegar um gancho aqui que tu me deu um insight bem bom. Somos 80% não verbal. Né? Quando a gente está falando de não verbal, o nosso corpo fala muito mais do que as nossas palavras. E aí pense no seguinte, o recrutador está na sua frente e você está falando sobre a sua carreira, né? E você está focado naquelas coisas boas que você conseguiu, nos resultados, nas entregas, no seu currículo, no profissional que você se tornou, em toda a sua bagagem cultural que você construiu, amigos, relacionamentos e tudo mais. Gente, a entrevista muda.
ela parece mágica. Parece que tem aderência, que as pessoas estão conversando, estão em sinergia completa. Por quê? Porque a pessoa ela tem uma coerência total com aquilo. Quando eu falo coerência total, é muito importante você colocar aí uma coerência que eu chamo verbal, não verbal e emocional. Ou seja, as tuas microexpressões estão vindo e validando o que você está falando. Porque você fala aquilo com prazer, com alegria, né? Você traz aquilo com uma energia diferente, com entusiasmo, né? Legal. Ou então, se tu escolher ficar de olho naquele tijolinho lá que talvez não tenha dado certo, o que vai acontecer com o seu processo não verbal? Você não se dá conta, mas você fica assim, ó, parado. Você fica com uma voz que nem o recrutador mais próximo consegue ouvir. Ele já não tem mais o interesse em você. Você é uma pessoa que não está tendo aderência, não está tendo aderência com aquela posição. E isso não conversa mais. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos trazer entusiasmo para a nossa vida. Leveza. Aí você deve estar dizendo, sim, Daniel, isso é ser um robô. Não, isso não é ser um robô. Isso é ser natural. É falar das derrotas e das alegrias com pluralidade, com alegria, com leveza e muito mais, né, Cris? Com aprendizado. Exato. Tudo na vida, nenhuma experiência requer desperdício. Então, aprenda com os erros, se interprete, cresça com eles. Fui numa entrevista, não deu certo, não passei. O que será que deu errado? Será que minha coerência emocional não foi tão profunda que eu não consegui entusiasmar? O que aconteceu? Eu acho que foi isso. Vamos aprender com isso, vamos crescer e vamos para o próximo passo ainda melhor, ainda mais forte, com leveza. Né? Com gratidão, com espírito renovado de querer fazer uma coisa legal para si mesmo. Porque não adianta focar no problema, porque o problema só aumenta. Né? Com certeza. Já vamos falar sobre isso. Mas sim, eu te interrompi, sim. mas pode. Não, mas vamos nos complementando. Vamos nos complementando. Né? Que isso eu acho que é bem rico, né? Isso aí. Então, assim, o que Dani, pegando assim até um pouco disso que tu comentou, da entrevista, né? Muitas vezes a gente vê aquele profissional que tem uma qualificação super, um currículo assim super legal, tem uma experiência profissional super interessante, tem toda uma qualificação em termos de experiência vivida, não só em termos de formação, mas vivenciou, realmente transformou aquelas competências técnicas em habilidades, mas que vai para uma entrevista e muitas vezes deixa isso acontecer, né? Então, até um dos exercícios que a gente faz bem interessante no processo de recolocação, que é uma etapa que nós fizemos, é a entrevista simulada filmada. E é tão legal, nós estávamos falando antes nos bastidores, pessoal, é tão legal porque assim, eu tenho situações de profissionais que quando eles começam a olhar o vídeo, eles me dizem assim, porque a gente faz o vídeo, eu faço o feedback com eles, e eles vão para casa e eles assistem a esse vídeo. E aí eles voltam no momento seguinte, no nosso próximo encontro, e eles me dizem, Cris, se eu fosse para uma entrevista do jeito que eu fui, eu não me contrataria. Pela minha fisionomia, pela minha postura, pela minha comunicação. Alguns deles, Dani, pra te ter uma ideia, assim, eles ficam tão nervosos que eles não conseguem seguir uma linha de raciocínio, né? Então, assim, se no laboratório já tá sendo difícil, imagina uma entrevista com um diretor, né? Porque os profissionais que eu assessoro, a maioria são cargos assim mais estratégicos, cargos mais de gerência, de diretoria, que precisam demonstrar uma segurança numa entrevista lá com o CEO, com o diretor de uma empresa, né? Então isso tudo, esse trabalho interno de olhar para aquilo tudo de positivo, das emoções, o que eu tô querendo transmitir como profissional, né? Tem aquela coisa que a gente estava falando nos bastidores antes, que é legal a gente colocar aqui, que é aquele processo assim, a gente sempre acha que alguém está nos julgando, né? Sim.
tem aquela coisa do processo do julgamento. Mas, gente, olha só, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma trajetória de carreira, eu estou no momento de entrevista. Queira ou não, eu sou um recurso que eu estou sendo colocado à prova. Sim. Nem sei se seria isso, Cris, mas, não sei se é isso. mas seria ali um momento Está sendo avaliado de alguma forma. Estou sendo avaliado, isso, por alguém, ok? Mas é interessante eu me preocupar com isso ou é interessante eu me preocupar com a minha trajetória, com o meu momento, com a minha comunicação não verbal, com tudo aquilo que me faz bem, com leveza, com tranquilidade dentro desse momento, né? Sim. Simples. Então, se você tiver esse foco, esse olhar muito mais para essas chancelas positivas, esquecer o tijolinho que a Cris falou, automaticamente a gente vai conseguir muito mais vantagens competitivas. E pensem sempre numa frase: a estratégia é amiga do sucesso, tá? Então, é mais interessante para você focar nisso ou focar na estratégia de resultado positivo? Sabe, Dani, assim, o que eu costumo dizer que a pessoa, quando ela faz um processo de assessoria para recolocação, a gente coloca ela 2 passos mais próximos da porta que ela precisa abrir. 2 passos. Do que outras pessoas que não estão preparadas, que não fizeram todo esse processo. Mas cabe à pessoa e única e exclusivamente a ela fazer a abertura da porta. E é nesse momento que ela precisa se empoderar e trazer tudo isso. Pensar naquilo tudo de bom e aquilo tudo que fez com que ela chegasse até ali, né? E o quanto é importante isso que tu estava falando, né? Desses marcos na vida, né? Desses marcos, dessas chancelas que tu fala, né? Por quê? Porque às vezes a nossa tendência, eu fiz 10 coisas positivas, né, Dani? Mas aí eu dei um escorregão. Todos nós somos humanos. Somos normais, viu? Todos nós, aqui a gente é de carne e osso, assim como vocês. Pessoal, a gente tá nervoso aqui na live, deu probleminha, a gente tá aqui. Tá tudo normal até Mas agora. pra nós tá tudo normal, né? Então, existem momentos que talvez lá na minha carreira, eu fiz alguma coisa que de repente não foi legal, ou eu segui por um caminho, daqui a pouco eu me arrependi. Existe, normal, né, Dani? Isso é normal, de qualquer ser humano. Mas né? vale a pena focar nisso, né? É isso que a gente tem que se perguntar. O foco, na verdade, gente, é o seguinte: toda mudança que a gente quer provocar por meio da nossa emoção, por meio dessa interação, dessa coerência toda emocional que eu estou falando, ela permeia por essas chancelas emocionais, pelo momento do passado, de novo, pelo futuro que a gente quer construir, né? Menos angústia, mais leveza. Pensem nisso que eu estou dizendo. A estratégia é amiga do sucesso. Se nós temos uma metodologia, se nós temos uma trajetória, né? Se nós temos um trabalho a ser feito que nos dá a possibilidade de estar 2 passos da abertura da porta, não é? Por que não seguir isso com leveza e com tranquilidade? Gente, a autossabotagem ela ocorre porque esse autofluxo ele quer realmente nos pegar. Ele quer nos levar para as conexões neurais iniciais, que são as chamadas primárias, que são os registros que a gente tem dentro da barriga da mamãe até os nossos 8 anos de idade. E essas chancelas, elas sempre voltam. É possível apagá-las? Não, mas é possível reduzi-las por meio de processos de hipnoterapia, tá? Onde a gente vai até essa conexão e a gente transforma essa intensidade, trazendo menos sensação negativa em relação a essas emoções, que são emoções ruins que voltam em todo momento. Lembra daquele amigo que muitas vezes você olha, né? Muitas vezes com o intuito de não julgar, mas já fazendo um processo de pré-julgamento. Poxa, ele sempre foi desse jeito, ele nunca mudou. Pois é aquela conexão neural primária que está se manifestando na vida desta pessoa. Se ela não fizer um processo mais profundo e mais de núcleo, possivelmente ela não vai conseguir transformar. Então, a hipnoterapia ela traz esse subsídio para nós, um processo muito mais rápido, com 3 sessões, é extremamente efetivo e te traz uma sobrevida emocional extremamente boa e produtiva, né? Cris, vou passar a palavra para ti, eu ainda quero depois dar a ferramenta para eles. Tem muita né? coisa, muitas
muitas técnicas ainda coisinhas, pela né? frente. Olha só, eu queria dar uma interagida com esse pessoal aí. Consigo, Júnior? Vou falar aqui com os bastidores aqui. Eu queria que o pessoal falasse aqui alguma Temos coisa. pessoas se Ó, quem manifestando tá? ali, ó. Regina, muito bem, está nos acompanhando. Legal, Regina. Que bom que você está conosco aqui nessa noite. O Marcos, legal, Marcos, tudo bem? Caxiense, já tá, se adaptou a Caxias, esse clima aí? O Marcos é de Erechim, vamos ver se ele tá se adaptando bem aí. Olha, mas é o clima. A Raquel, vamos lá, Raquel, pessoal. um beijo pra Raquel, querida. Eu no Face eu não consigo aí ver, Júnior, se o pessoal for dar um oizinho aí, tu me passa então quem é que tá. Tem a Graziela do Origano. Ó, Grazi, nossa super querida. Super parceira aí, né, de negócio. Alexandre, o Noia, legal, Noia tá nos acompanhando. Querido, super abraço pra Fernanda você. Girelli. Fernanda Girelli, Legal. bem-vinda, Fernanda. Fernanda. Bruneto. Muito bem. Muito bem, Tem mais bem-vindo aqui, todos ó. vocês aí. Tem mais o Matheus. O Matheus, Tá. um beijão. Então, legal esse pessoal aí que tá nos acompanhando, né, Ó, Dani? veio mais pessoas lá, Isso Cris, pra aí, ti, ó, isso cada aí. vez mais ali. Isso aí. Então tá, bom, Dani, uma das coisas que eu percebo, assim, nas pessoas que estão nesse processo de transição de carreira, que estão em processos de recolocação, a gente percebe, assim, que às vezes a pessoa vem, né, e ela tá com uma autoestima bem legal, vamos lá, vamos enfrentar, tá tudo certo, vamos virar a página, quero partir pra outra, vou conseguir me recolocar, vivi isso aqui, foi bom, foi legal, mas tá na hora de eu buscar um novo lugar pra mim, enfim. Mas, ao decorrer do processo, as coisas vão acontecendo, né, Dani? Muitas vezes a pessoa vai pra entrevista, começa a receber nãos, a pessoa vai, participa de algum processo, não é selecionada e a autoestima ela começa a fazer com que esse profissional baixe um pouquinho a sua energia, comece a aparecer algumas coisas, algumas interferências, né? E acaba assim, ó, mexendo até na autoestima, na motivação desse profissional, começa a abalar. Então, o tempo que ele se colocou, às vezes, mentalmente, não é o tempo normal da recolocação, né? Às vezes o profissional se coloca assim, um mês, né? Um mês já vou estar trabalhando, já vou estar, né? E às vezes demora. Bom seria se a gente pudesse prever, né? Isso, se a gente tivesse uma bolinha de cristal e começasse a prever assim, bom, vamos, né, descobrir qual é o dia, a data, o dia, o mês, o ano e o horário da minha recolocação, né? Mas isso não existe, infelizmente. Então, uma das técnicas que a gente usa é a criação de uma rotina, né, por esse profissional. Por quê? Porque quando ele tá trabalhando, ele já tem uma rotina estabelecida e essa rotina, às vezes, Dani, ela é de anos, né? O profissional acorda naquele horário, tem lá, toma seu café da manhã, leva os filhos pra escola, vai trabalhar, almoça, enfim, cria-se toda uma rotina, né? E a partir do momento que ele já não está mais trabalhando, a rotina já não é a mesma. Não é a mesma. Né? Bagunça. Então, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas que eu assessoro, e você que não tá recebendo a minha assessoria e tá me acompanhando, é super importante isso, sabe, Dani? Criar uma rotina. Não passar, eu vou então passar o dia inteiro de pijama. Gente, não dá, né? Você que tá buscando recolocação mesmo aqui, que é frio, que tem um dia chuvoso e tal, tem que criar essa rotina, né? Então, uma das coisas que eu falo sempre é criar rotina. Outra coisa, assim, ó, que eu sempre procuro fazer com que as pessoas não caiam nessa questão, assim, da desmotivação, todos os dias coloque para você um objetivo. 1, 2, 3 objetivos, né? Porque aí tu levanta de manhã e tu já tem aquilo, bom, hoje o meu objetivo é esse.
né? Então tu acaba assim, ó, bom, enquanto eu não conseguir chegar nesse objetivo hoje, eu não vou parar. Entendeu? Então, algumas das coisas que a gente busca trazer para esses profissionais que a gente assessora. E aí eu te pergunto, Dani, como a psicologia positiva pode ajudar esse profissional? Que técnicas, que segredos aí tu vai contar para nós, que eu tô louca para saber também, pessoal. Ele me falou assim, ó, uma prévia antes, tá? Que segredos, assim, ó, que técnica a gente pode usar para conseguir que a nossa motivação, a nossa automotivação, porque às vezes a gente não tem ninguém que venha e diga, ó, vamos lá, levanta, troca o pijama, te veste, bota uma maquiagem, tal, né? E aí, que técnicas a gente pode usar para se automotivar? Beleza. Nesse momento, Vamos lá, gente. A gente tem que começar a crise aqui pelo desenho do objetivo, né? Nós temos o objetivo lá, uma oxigenação de carreira, uma recolocação, uma entrevista, ou objetivos pequenos também que tu falas ali em relação a desenhar coisas pequenas, objetivos grandes, pequenos, tudo isso, beleza. Desenho do objetivo na cabeça, mental. Objetivo, qual é o meu objetivo? É a primeira coisa, ponto. Obstinação, sim, né? Persistência, perseverança, tudo isso tem que fazer parte da nossa caminhada, porque senão, no momento desse de recolocação, mais do que nunca você precisa desse combustível, né? Destes combustíveis, entendeu? Então você desenha esse objetivo e você começa a fazer as ações dele, né? Você realiza as ações e chega no seu objetivo. Quando você chegar lá, exatamente você para e volta para o seu momento presente e se interpreta. Como eu estou me sentindo com isso? Né? Isso fez uma coisa boa, trouxe uma sensação boa para mim. Que sensação é essa? De alegria, de vitória, de sou capaz, né? De tenho capacidade, de esse é só o primeiro passo diante daquilo tudo que eu quero construir, entendeu? É um combustível. Quando você consegue interpretar esse sentimento no momento presente, o que acontece com o seu subconsciente? Ele interpreta esse sentimento como sendo bom e automaticamente reabastece os próximos. Então é muito importante você parar e se analisar de novo, voltando no momento now, voltando ao presente. Isso é muito importante sempre. Isso é uma das filosofias que é tão falada no mundo inteiro, o wellness. Viva o momento presente, viva o momento now, traga para você escolhas saudáveis e escolhas gratificantes. Né? E isso permeia um pouco aí. Essa é uma da primeira fase da dica, digamos assim. A segunda, Cris, é a mudança dos estados emocionais. Né? Eu tenho aqui um quadro da mudança dos estados emocionais, é um triângulo, dentro é estados emocionais, E como é que a gente muda esses estados emocionais? Nós mudamos os estados emocionais de 3 formas. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou lá, estou trabalhando, estou bem, minha autoestima está ótima. Daqui a pouco veio alguma pessoa, me trouxe uma notícia ruim. Daqui a pouco eu liguei a televisão e automaticamente estava um noticiário péssimo. Nesse momento da pandemia, as pessoas têm a tendência de voltar a isso a todo momento, né? As tragédias, as mortes e tudo isso. E o meio, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o meio ele é muito influenciador. E eu costumo dizer para as pessoas que é o seguinte, se você quer voar, fique ao lado de foguetes. Né? Isso aí. Então, você precisa automaticamente trazer esse nível para a sua vida, conviver com pessoas que tenham a capacidade de contagiar, de trazer tudo isso, ok? Dani, olha só, vou te interromper, porque assim, ó, me veio uma coisa agora, eu lembro de uma pessoa que eu assessorei, tá? E ele me dizia assim, toda vez que ele vinha, assim, ele dizia assim, eu perguntava pra ele, porque ele sempre vinha no início da semana, segunda-feira, né? Ele queria que fosse na segunda-feira o atendimento dele. Às 8 horas da manhã. Não era muito às 8 horas, mas era na segunda-feira. E aí, ele me dizia assim, aí eu perguntava pra ele, como é que foi o final de semana, o que tu fez? Enfim, aquela interação normal que a gente faz com as pessoas, né? E aí ele me dizia, Cris, eu continuo não conseguindo ir na casa da minha sogra. Mas por que tu não consegue ir na casa da tua sogra, né? O que tá acontecendo? Porque toda vez que eu vou lá, ela me pergunta por que eu ainda não comecei a trabalhar. E ela não entende o porquê que eu ainda não me recoloquei. E ela, pelo olhar dela, ela me considera, entre aspas, uma
uma pessoa que não tá muito preocupada. Um vagabundo, né? Por quê? Porque eu não tô indo atrás, porque eu não tô correndo, porque eu não tô distribuindo currículo, porque eu não tô batendo nas portas das empresas, entende? Então é isso, Dani, às vezes a nossa, o meio que a gente tá Meio inserido, próximo, e foi o muitas jeito vezes, que ele conseguiu de isolar esse sentimento, de isolar essa coisa assim de ele já tá numa autocobrança super alta e chegar e receber isso da família, essa autocobrança, né? Essa parte do meio eu costumo dizer, porque assim, ó, por mais que a gente queira muitas vezes sair, às vezes a gente tem amigos que são assim, que são pesados, às vezes a gente tem pessoas próximas, nossos próprios cônjuges, muitas vezes, né, não conseguem interpretar como a gente tá, não conseguem nos dar essa força. E eu costumo dizer que assim, ó, num relacionamento, seja ele de profissional, ou seja ele em base de amor, ou qualquer outra, até amizade, né, e tal, qualquer um deles. Você precisa impulsionar a pessoa, você precisa colocar ela lá em cima. Esse pedestal precisa, principalmente no momento desses, de incerteza, onde a pessoa está fazendo as ações, mas talvez não esteja colhendo os resultados ainda que ela espera, está naquele momento ali de reflexão, de trazer esse papel muito mais preponderante para a vida dela, no sentido de, pô, é isso que eu tenho que fazer, realmente agora eu entendo que é esse o passo que eu tenho que dar, né? E tu sabe, Dani, que às vezes eu fico, às vezes as pessoas me colocam, né, me falam, as pessoas ficam me perguntando, né, ficam me questionando se eu já fiz entrevista, quantas entrevistas eu já fiz. E às vezes eu vejo, a pessoa fala, né? Às vezes eu vejo que não é por maldade. Às vezes eu vejo que a pessoa tá me perguntando porque ela tá querendo, de alguma forma, me ajudar. Só que a ajuda não tá sendo uma mola propulsora. Ela tá sendo uma âncora que tá me puxando para baixo, que tá me afundando, né? Então, assim, até uma dica para você que tem algum familiar, alguém que de repente está numa situação onde está buscando uma recolocação, está numa situação dessas, procure assim ser uma pessoa que traga uma autoestima, não fique perguntando, né, Dani? Tente assim, ó, motivar essa pessoa, tente te trazer coisas positivas, alegre, contagiar essa pessoa, né? Porque isso vai ajudar. Isso é que é importante dentro deste momento que ela está vivendo, né? Principalmente nós temos que ter a condição de entender que somos todos seres humanos e que muitas vezes nós podemos estar também nesse lado, né? A gente costuma dizer nesse mundo que a gente vive que, tipo assim, eu posso estar lá no seu lugar amanhã. É verdade. Né? Esse mundo dá muita volta. Esse mundo dá muita volta. É um trocadilho que já vem da avó, né? Aquelas coisas todas. Mas voltando à vaca fria aqui, quando a gente fala da mudança dos estados emocionais, que é o triângulo, a gente precisa entender que a gente pode mudar o nosso estado emocional de 3 formas. A primeira delas é a questão do foco. Bom, foco. O que é foco? Quando a gente está focado num problema, a gente aumenta esse problema. Já disse isso anteriormente, a Cris colaborou comigo também na fala dela aqui. O que é importante fazer com isso? Quando a gente está ali, a gente precisa mudar o foco, literalmente mudar o foco. Ou seja, eu estou pensando só no problema, só no problema, só no problema. Ele está aumentando, aumentando, aumentando. Chega, não quero mais pensar nisso. Vou levantar, vou dar uma olhada num livro, vou mudar minha página, vou fazer um desenho, vou escrever uma lista de tarefas. Eu preciso mudar o meu foco de pensamento. Porque senão o alto fluxo ele vai focar de novo ou no passado hipotético, ou no passado que aconteceu, no passado existente, ou no futuro hipotético negativo. E isso é muito importante a gente cuidar. Então, uma das formas de mudar o estado emocional, foco. Segundo, palavras. Lembra que a gente estava falando do meio, das pessoas que vêm e falam, etc.? Beleza, essas são as pessoas externas, mas aqui eu não quero mais que as pessoas externas sejam responsáveis pela mudança do seu estado emocional para pior. Eu quero que você seja responsável pela mudança do seu estado emocional para positivo. Então, como que você faz isso? Você fala consigo mesmo. Quero, a partir de agora, não pensar mais nisso. Quero pensar em coisas boas.
quero pensar naquilo que eu fui como profissional ou como pessoa até agora. Quero ter um senso de, neste momento, viver e ter a alegria de poder ter um café na minha casa, um café na mesa, uma comida, alguma coisa que eu queira, que é reconfortante. Eu quero essa sensação para mim, eu quero conversar comigo. Quando eu falo palavras, eu estou dizendo que você tem que ter um diálogo com você mesmo e um diálogo interno positivo. E isso muda o estado emocional. E a terceira coisa, que é uma das coisas mais legais aqui que eu sempre digo, porque eu faço muito, é mudança de fisiologia. Ou seja, está ali, o estado emocional está vindo de forma negativa, está parado, se mexa. Saia da sua zona de conforto, saia da sua cadeira, vá caminhar, vá correr, daqui a pouco quem gosta, nessas épocas de pandemia, com seus devidos cuidados, claro, mas sai, dança, eu danço muito na minha casa, danço de um lado para o outro, coloco uma música alta, danço, vibro, e isso é muito bom, porque muda o seu estado emocional. Aí você vai dizer assim, mas muitas dessas vezes, o estado emocional ruim, ele é causado por um meio, né? O de fora, né? Sim, também. Mas agora você já tem a arma aqui de como mudar. Você pode mudar de 3 formas: foco, palavras ou fisiologia. Foco, palavras ou fisiologia. Lembrando que foco, você muda de foco, lembrando que palavras você fala consigo mesmo e dá esses comandos para você. E fisiologia é sair do lugar, é dançar, é extravasar, é pular, é correr, é fazer o que você quiser, virar cambalhota, estrelinha, qualquer coisa. Basicamente, isso em segundos muda o estado emocional. Eu convido vocês, nossos telespectadores aí, a experimentarem isso, né? De uma forma viva, de uma forma que seja uma forma de ajuda, mesmo nesses momentos de pandemia e tal. E até passem essa técnica para as pessoas à sua volta, para que seja legal, para que elas também entendam o que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco vocês vão começar a virar cambalhota dentro de casa e ninguém vai entender. Né? Então é importante explicar a parte conceitual da ferramenta e depois fazer a prática e vocês se observarem. Pô, há 1 minuto atrás eu estava triste, agora já não estou mais, agora estou feliz, estou bem, estou leve. Tragam leveza. A leveza para o cérebro é uma das coisas mais importantes que existe dentro desse momento. E aí, gente, eu tenho essa ferramenta aqui e as pessoas que quiserem receber no seu WhatsApp para ficar no seu celular lá registrado, entra pelo meu site danielgarbim.com.br. No meu WhatsApp ali, peça essa ferramenta que eu tenho o maior prazer de enviar para vocês. Eu acho que é super válido, é uma ferramenta bem simples e qualquer dúvida também que vocês tiverem podem me acessar por ali, tá? Cris, ótimo. Devolvo. O que tu achou? Nossa, excelente, Dani. Acho que o pessoal pode usar essa ferramenta, assim, não só nesse momento, sim, né? Eu acho que essa ferramenta, ela é utilizável aí para várias situações, né? Porque nesse momento, claro, a gente está passando por essa situação, mas tem outras N situações na nossa vida que a gente vai ter que passar, né? E o quanto a gente conseguir exercitar isso pode contribuir para tudo, né? Contribuir para que a gente consiga dominar as nossas emoções e fazer com que elas trabalhem a nosso favor, né? Trabalhar ao nosso favor. Legal, pessoal? Então, olha só, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de ler do pessoal que tá participando, tá? A Regina falou, grata pela oportunidade. Ela falou também que tema importantíssimo. Muito importante. Muito válido, né? Porque hoje, Dani, isso pode ser uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas a gente contrata pelo conhecimento, a gente contrata muitas vezes pela técnica, pela qualificação em termos de formação, mas a demissão acontece pelo comportamento. E o comportamento passa por aonde, pessoal? Passa pela questão da emoção. Né? Então, isso é algo super importante. Legal, ótimo. Olha só. É interessante, super interessante o tema, tá dizendo aqui o Marcos.
A Raquel tá dizendo, ó, gostei disso, a estratégia é amiga do sucesso, ó, Já temos uma frase emblemática. Isso aí, ó. O Matheus tá falando, está excelente, ótimo tema, muito legal. Bom, então assim, Dani, nós estamos nos encaminhando já pro final, né, pra gente não nos estender muito aqui no nosso horário. E eu gostaria de fazer um exercício, né, propor um exercício, eu falei com o Dani antes, né, e a gente vai estar propondo esse exercício para você que está nos acompanhando, que é um exercício que independente se você está buscando sua recolocação, transição de carreira, se você é um profissional que está super bem, você pode fazer, tá? Então, assim, é o exercício da gratidão. Tá? Eu gostaria que vocês que estão nos acompanhando pensassem, tá, em 5 coisas pelas quais vocês são gratos. E 3 coisas, né, Dani? Me ajuda aí, né? 3 coisas de gratidão do dia. Do dia. Então vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma lista aqui rápida, Cris. Tu Tá. dá 3 coisas... Tu dá 5 coisas que tu é grata na tua vida e eu dou 3 coisas que eu fui grato no meu dia. Tá. Na minha vida. Isso. Tá. Vai lá. Então eu sou grata pela minha família, tá? Minha família é super importante. Eles devem estar me acompanhando aí ou no Facebook ou aqui, né? Meu marido, minhas filhas, meus irmãos, né? Que sempre me acompanham. Então a minha família, que a gente sempre se reúne, não é pra falar muito, né? Mas a família. Outra coisa, então, que eu sou grata na minha vida é por ter tomado essa decisão, sabe, Dani? A gente trabalhar em carreira solo é bem difícil, tu sabe, né? Então, quando eu tomei essa decisão, eu tava nadando muito contra a maré, sabe? Eu queria muito voltar para dentro de uma organização, eu queria muito continuar uma carreira de gestão, continuar fazendo a diferença nas pessoas, porque eu achava que eu só fazia a diferença nas pessoas se eu estivesse dentro de uma empresa, redondamente enganada, né? Então, por isso, né? E a terceira, assim, por isso... Por essa questão profissional tá me proporcionando conhecer tantas pessoas, né? De conhecer o Júnior, conhecer outras pessoas, né? Que a gente acaba na nossa vida profissional aí conhecendo, que são pessoas assim que ajudam a gente, que são pessoas legais, que topam, né? Vir aqui para uma live. Mas é divertido, é leve, é gostoso. Então acho que são 3 coisas bem legais, assim. Beleza. Bom, eu vou fazer uma lista de 3 gratidões do dia hoje. Então, acho que a primeira gratidão que eu vou fazer do dia hoje é ter podido ter uma comida na mesa, né? Um café, uma coisa legal, um momento legal com as pessoas que eu amo. Acho que isso é muito importante para mim. A segunda coisa que eu acho que é importante também é ter podido ter esse momento contigo maravilhoso aqui, de poder a gente trocar ideias e vir antes e se preparar para dar o melhor conteúdo para essas pessoas que estão aqui nos assistindo nessa hora, nesse friozinho gostoso aqui da Serra, né? Segunda gratidão. E a terceira, eu acho, e não seria uma coisa só do dia, assim, mas seria uma coisa mais da vida também, que nem tu, que é a questão da escolha, né? Eu acho que em todo momento a gente tem escolhas, todos os segundos a gente tem escolhas, a gente falou sobre isso até a semana passada na nossa outra live. E aí o que acontece automaticamente? Pô, eu tive a escolha de escolher não porque é redundante, mas a escolha de fazer uma profissão solo, ter uma carreira solo e uma carreira de bastante, o que eu digo assim, alguns momentos mais de reflexão, mas deu tudo certo no final, estamos aí, eu sou feliz no que eu faço, amo o que eu faço e tu também, e eu acho que isso a gente consegue traduzir um pouquinho para eles aqui. Então é um exercício simples de gratidão, mas o mais importante, Cris, como a gente estava falando antes, é escrever as gratidões. Escrever. E toda vez que você lê, você sentir alguma coisa sobre elas. Então, quando a Cris fala da família, vocês podem observar ali, puderam observar que existe uma coerência emocional tão grande que os olhos dela chegam a ficar brilhantes, entendeu? Então, é isso que a gente precisa resgatar em nós. Essa questão de trazer esses momentos de gratidão, mesmo que sejam pequenos, gente.
de coisas pequenas, de ter alguém próximo a nós, que nos deu uma palavra legal, que nos trouxe um momento legal, que nos trouxe risada, que nos trouxe uma boa energia, que nos deu uma dica legal, que foi legal. Então, tudo isso é importante para que a gente se abasteça e reconheça por meio do sentimento coisas boas e coisas positivas. Legal, né? Dani. Nossa, muito bom, né? Muito bom, Muito foi bom. tudo muito bom. Muito bom. Cris, eu não sei se eu começo a me agradecer, se tu vai... Enfim, antes de eu passar a palavra para ela finalizar a nossa live, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, né? Gostaria de deixar sempre que eu entendo que na vida da gente tudo é experiência, nada é ruim, nada é muito substancialmente negativo, e que se a gente trouxer um pouco mais de leveza por meio dessas técnicas que a gente apresentou hoje, por meio de uma estratégia desenhada passo a passo, né? Um foco nisso que é importante na nossa vida para chegar onde a gente quer em termos de objetivo, automaticamente tudo acontece e, por sim, todo meio te ajuda a conquistar isso. Então, desejo sorriso, sucesso na trajetória de vocês. Se precisar de alguma coisa, tem o meu site aí que está sendo colocado na live durante todo o momento. E agradeço demais a Cris aqui por essa oportunidade, por ter me escolhido para essa primeira live dela aí. Espero que todas as outras também ajudem muito vocês, tá bom? Gratidão e sorrisos e sucesso. Legal. Dani, então gostaria de agradecer, assim, né, a ti por topar esse desafio, né? A gente se conhece não tem muito tempo, né? Então... eu vejo assim que quando nós estamos próximos de pessoas que emanam uma energia boa, né? O quanto isso é legal, a gente se conecta com essas pessoas, né? E tu é uma pessoa, assim, que tem essa energia super legal, tá sempre de alto astral, tá sempre nos trazendo uma mensagem super, que nos deixa, assim, com uma energia diferente, né? Então gostaria também de agradecer muito vocês que nos acompanharam durante essa live. Gostaria também de agradecer aqui a minha equipe, vocês não estão vendo eles aqui, mas eles estão aqui atrás, né? O Júnior e a namorada, a noiva dele, não sei, né? Noiva? É, namorada, né? Que tá aqui junto, já né? Casamos eles aqui. Já casamos, isso aí. E também agradecer a Casa Cinquentenário que nos proporcionou esse espaço, né? Reforço com vocês uma estrutura muito legal aqui no cowork. Nós temos aqui salas que você pode estar alocando, nós temos espaço aqui também se você quiser fazer uma confraternização, tem cozinha colaborativa. Então, se você tá pensando aí em locar um espaço para fazer uma live também, venha para cá, né, Dani? Tem vários espaços. Vários espaços legais, bonitos. Aqui a gente tá numa sala Manhattan, a gente Isso aí. Estamos aqui nessa sala. E, gente, muito obrigada pela atenção de todos. Que vocês consigam ter muito sucesso na trajetória profissional de vocês. E, Dani, muito sucesso para ti também. Obrigado, e pra nós todos. Muita gratidão por hoje e que tu tenha muita luz no teu caminho. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado. E nos vemos na próxima live. Vai ser no dia 23. Me acompanhe nas redes sociais que eu vou estar divulgando o meu convidado. Já fez o convite a ele já está avaliando aí. Nós vamos falar sobre o mercado atual, pessoal, super importante, e o mercado pós-pandemia. Então, fique atento à divulgação nas minhas redes sociais. Vai ser no dia 23 de junho, aqui a 15 dias. Legal? Boa noite a todos e uma excelente semana para vocês.